Renascimento demonstra como a Era Moderna se iniciou de uma forma bela, porque é o afloramento das genialidades em vários cantos, né? Em vários lugares, vários artistas demonstram isso. E o homem tem uma notável superação. É incrível isso, a época dele, né? Mas é importante a gente pensar também que a forma com que essa genialidade se manifesta normalmente é através da manifestação de uma inteligência polivalente, não é assim? Os grandes artistas, os grandes gênios da Renascença faziam e tinham habilidades muito boas em várias áreas, né? Isso é uma coisa que não acontece mais na sociedade contemporânea, né? Não que a pessoa não possa ter várias habilidades, mas o exercício da sua profissão normalmente é direcionado a uma coisa só, a uma área só. Mas na época do Renascimento havia uma condição histórica, né? Quer dizer, a guilda medieval, quando você tem a passagem da Idade Média para a Moderna, você tem também a passagem de aspectos culturais que vão ser diferentes, né? Quer dizer, enquanto que a guilda medieval congraçava vários homens para atuar de uma forma solidária, impessoal, né, nos feudos, no ambiente renascentista, que se dá sobretudo no burgo, na cidade, existe uma necessidade de funcionamento, agora não de uma guilda, mas de um ateliê, onde tem uma pessoa que é o chefe daquele ateliê, que vai formar um grupo de artistas que vai atuar com ele, né? Dada essa circunstância histórica de que o burgo, de uma certa forma, privilegia o indivíduo, a individualidade, né? O Renascimento, inclusive, foi uma época marcada pela individualidade e pelo decréscimo das atividades coletivas que durante a Idade Média se procedia, né? A construção de uma catedral gótica era uma coisa em que arregimentava a força de trabalho de todo mundo, né? Na Idade Moderna, com o Renascimento, não. Essa individualidade que o burguês tem e defende vai se refletir na arte. O artista, inclusive, passa a ter uma autonomia, ele passa a ser conhecido, né? Então, era uma necessidade histórica, porque quando você vai ter depois o mercado se alargando cada vez mais, até que você vai chegar no século XVIII e no XIX, com a Revolução Industrial, onde a necessidade de afirmação da figura novidadeira, do ponto de vista social, cultural, do especialista vai se afirmar, né? O homem renascentista é, portanto, uma pessoa que está numa época onde esse mercado exige que ele atue em várias áreas, porque só um especialista nessa época não caberia, porque o mercado era pequeno demais para isso, né? Então isso é um aspecto histórico que deve ser levado em conta na manifestação de um tipo de genialidade que é do polímata, o homem versado em várias frentes. O Alto Renascimento é o momento quando se afirmam as grandes personalidades artísticas. Hoje em dia, reconhece-se em Leonardo da Vinci o modelo ideal do homem renascentista, embora no seu tempo de vida esse reconhecimento se desse mais em relação a Michelangelo e a Rafael. Leonardo era discípulo de Andrea del Verrocchio. A obra O Batismo de Cristo, desse artista, é um trabalho que guarda as características da pintura renascentista pelo tratamento naturalista conferido às figuras e ao espaço onde a cena transcorre, como também pelo equilíbrio da composição, onde o eixo de simetria coincide com o Cristo que recebe a purificação das águas batismais. Reza a tradição que o anjo da esquerda teria sido pintado pelo jovem Leonardo. Verrocchio, vendo-se suplantado por seu talentoso aprendiz, ter-lhe entregue seus pincéis e incumbido das futuras encomendas do ateliê. Verdadeiro ou não a história, o certo é que Leonardo rapidamente alcançou o status de pintor independente e pôs-se em busca de novos campos de trabalho. Assim foi que Da Vinci pediu abrigo ao mecenato de Ludovico Sforza, da corte de Milão, a quem representou como engenheiro, estrategista militar e artista, entre outras habilidades.
Tendo em seu currículo as pinturas Ginevra de Bence e Anunciação, pertencentes ainda à fase florentina, Leonardo chegou a Milão em 1482, onde se entregou a estudos nas áreas de hidráulica, anatomia, geologia, botânica, latim e pintura. A genialidade de Leonardo devia-se, sem dúvida, a um dom trazido do berço, mas também e principalmente a uma postura de permanente questionamento e de estudo diante da natureza. Ali também Leonardo realizou algumas obras que o celebrariam como pintor, especialmente Cecília Gallerani, a Virgem das Rochas e aquela que se transformaria na pintura mais reproduzida na casa de todas as famílias cristãs no mundo, a Última Ceia, pintada sobre uma parede do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie. Em 1499, sob o clima de hostilidade entre a corte de Sforza e a França, o artista fugiu de Milão, chegando a Florença, onde foi chamado para pintar a Batalha de Anghiari, no Palácio del Vecchio, ao mesmo tempo em que Michelangelo, artista em ascensão no cenário cultural florentino, ficaria incumbido da execução do afresco sobre a Batalha de Cassina, a ser produzida na mesma sala em que Leonardo executava sua representação histórica. As obras, tendo ficado inconclusas pelos dois artistas, acabariam por se perder, restando apenas cópias feitas por pintores posteriores. Datam dessa época as pinturas Mona Lisa e Santana, a Virgem e o Menino, onde seu trabalho já apresenta uma clara evolução em relação àqueles da fase inicial do artista. Após algumas passagens por cidades italianas, Leonardo muda-se para a França, onde se torna o primeiro pintor e arquiteto de Francisco I, a serviço de quem o pintor passaria os últimos anos de sua vida. Muito embora Leonardo da Vinci não tenha tido uma produção muito vasta no campo da arte, as inovações que suas pinturas trouxeram são deveras remarcáveis. Ele introduziu duas novas e importantes contribuições técnicas na pintura. A primeira foi o esfumato, pelo qual se eliminam as linhas dos contornos e da marcação do desenho e se institui uma suave e imprecisa, significado original da palavra esfumato no italiano, zona de sombreamento, conseguida pela sutil variação da luminosidade em torno dos limites dos volumes. Nesse detalhe da cabeça do anjo, de uma beleza mística surpreendente, percebe-se que Leonardo consegue efeitos que só poderiam ser idealizados por um artista que estudasse não as esculturas clássicas, que serviam de base à formação dos pintores da época, mas o próprio corpo humano, cujo conhecimento ele obteve através da investigação de anatomia em cadáveres. Veja-se como a luz penetra na transparência do globo ocular e colore suavemente a íris, ou como ela sugere reflexos delicados, dourados, sobre o cabelo do mensageiro de Deus. Outra contribuição da pintura de Leonardo para a arte ocidental é a veladura, técnica utilizada para se conseguir uma densidade atmosférica na representação do longe, através da sobreposição de suaves camadas transparentes de pigmentos dissolvidos em óleo de linhaça. Essa técnica, decorrente de estudos do artista no campo da ótica, permitiu que pinturas como Mona Lisa ou a Virgem com o Menino e o Fuso apresentassem uma noção de profundidade mais convincente e projetasse em direção ao espectador a figura retratada do primeiro plano. Leonardo da Vinci foi um visionário que estendeu sua genialidade em praticamente todos os ramos do saber. Pintor, arquiteto, escultor, matemático, físico, músico, engenheiro, estrategista militar,
anatomista, inventor. Várias foram as áreas em que ele atuou, sempre com fecundidade. Seu espírito inquieto e investigador era, no entanto, dispersivo. Muitos trabalhos que iniciou ficaram inconclusos, razão por que talvez não tenha sido chamado para pintar a Capela Sistina, o mais renomado espaço com pinturas religiosas na Renascença. A Capela Sistina havia sido reconstruída em 1481 pelo Papa Sixto IV, obedecendo às medidas do Templo de Salomão. O pontífice convidou vários artistas para providenciarem sua decoração, especialmente nas paredes laterais, no teto e no retábulo. Perugino, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli e Sandro Botticelli são alguns dos nomes que ilustram essa primeira etapa do trabalho de decoração do templo. Perugino executou a pintura parietal que servia como retábulo do altar principal da capela, mas essa pintura infelizmente se perderia quando foi encomendada a cena do juízo final a Michelangelo Buonarroti. Michelangelo era um artista de grande nomeada entre seus contemporâneos. Apesar de se considerar um escultor, executou várias obras importantes no campo da pintura, como foi o caso do teto da Capela Sistina. Foi discípulo de Domenico Ghirlandaio, de cujo estilo monumental, especialmente nas suas pinturas de afresco, demonstrou-se seguidor atento. A pintura de Michelangelo apresentou-se ainda bastante vinculada à arte do Quattrocento. Suas imagens revelam uma herança de artistas como Masaccio, de quem sempre se declarou seguidor, como ainda decorrem de um estudo acurado da escultura, para ele a maior de todas as artes. Tais características podem ser encontradas nas primeiras pinturas de Michelangelo, como o Tonto Doni, também denominado de A Sagrada Família com São João Batista. Ali, o tratamento dado às figuras imita a superfície das esculturas gregas, onde Maria, José e o menino aparecem num ambiente de serena luminosidade e emoldurados pela nudez de um grupo de efebos, forma que Michelangelo encontra para expressar a beleza, especialmente aquela do corpo masculino. Em 1534, o artista seria chamado novamente pelo papado para pintar uma cena do juízo final no retábulo da mesma capela, trabalho que iniciou no ano de 1536 e que executou até 1541. Nessa pintura, sente-se a enorme diferença que separa o artista dos templos em que executou o teto daquele mesmo templo quase 30 anos antes. Quando se fala do Cristo que Michelangelo pintou no grande retábulo do Juízo Final, substituindo a obra do Perugino, é muito interessante esse Cristo, porque há nele um sentido revolucionário que Michelangelo dá. Ele foi alvo, inclusive, de críticas e tudo. As pessoas costumam narrar esse episódio, todo mundo conhece, do Biagio da Cesena, né? O tal clérigo que criticou, que disse que aquilo parecia uma sauna, tanta nudez, né? E não uma cena de juízo final e tudo, né? E Daniele da Volterra, que era amigo do Michelangelo, então foi e pintou. Michelangelo se recusou, ele se vingou, representou o tal religioso no inferno e tudo, né? Muito é divertido, é pitoresco essa passagem, mas os aspectos não se restringiram a esse aspecto da nudez. Você nota que o Cristo, por exemplo, que existe na área central,
ele está numa posição que teologicamente seria considerada incorreta para uma representação do juízo final. Se você pegar uma das primeiras manifestações que existem do Cristo no juízo final, por exemplo, em Santo Apolinário Novo, em Ravenna, na cidade de Ravenna, um mosaico que existe, primeiro é uma cena de uma serenidade que não parece essa coisa apavorante que, a partir do final da Idade Média, começou a se pintar, começou a se esculpir, sobretudo, né? Eu já falei sobre isso num outro vídeo, né? A portada das igrejas românicas e góticas normalmente tinha uma cena escatológica, ou seja, de juízo final. Essa cena, ela contradiz aquilo que no início representava, porque normalmente a mão direita de Cristo é a mão no Pantocrator que abençoa, né? Que acolhe. Né? E no juízo final, aquela mão que perdoa e que se põe como uma égide sobre os eleitos, sobre os que vão habitar a Jerusalém celestial e tudo mais. Enquanto que a mão esquerda, do lado esquerdo de Cristo, não é a mão esquerda, do lado esquerdo, nas cenas escatológicas, destinada às pessoas condenadas. Ele, às vezes, esconde a mão, né, nesse mosaico que está no clerestório da igreja de Santo Apolinário Novo, ele esconde a mão, ele não mostra, né, e aparecem cabras malhadas, né? E as do lado direito, ovelhas branquinhas. Né? E ele, na cena, então, do Pantocrator, ele abençoa, né, com o Kyrios, né, a representação do Cristo, que são as letras gregas das iniciais de Cristo, né? Ele abençoa, ou então a benção latina, que simboliza também a união de Deus com o homem. E a mão esquerda, não. Ela não faz, porque o lado da misericórdia é o lado da mão direita, né? Tanto que nesse mosaico há um anjo atrás de Cristo, bom pastor, né? Bom pastor. Era a forma com que se representava Cristo no início, não era o Cristo crucificado. Esse Cristo, bom pastor, abençoa, né? Ele mostra assim a mão, ele mostra, né? E as ovelhas. E o anjo vermelho. Por que vermelho? Porque é a cor que tem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma remissão soterológica, ou seja, responsável pela salvação do homem, né? Há várias passagens, mas que eu vou tratar disso especificamente, eu trato disso especificamente no vídeo desse mosaico. Ou melhor, da arte paleocristã e bizantina, do classicismo cristão e bizantino. Não vou entrar agora nesses detalhes, mas é a mão da misericórdia. A mão que Cristo mostra que Cristo apresenta no painel do Michelangelo, na pintura, no afresco de Michelangelo, é uma mão de quem gesticula numa forma de intolerância, não haverá perdão, nem mesmo para os eleitos. Ele vive em si essa época uma profunda crise existencial, né? Isso é importante se dizer, porque com frequência as pessoas negligenciam isso, né? A crítica de que Michelangelo foi alvo não era só uma questão sobre o caráter pudico que o tal religioso pretendia, né? Era de natureza teológica mais profunda. Já o humanismo confiante da era dourada da Renascença esvanecia-se ante os recentes acontecimentos que marcaram a invasão e saque de Roma, a reforma protestante e os momentos de incerteza que antecederam, na Igreja Católica, o início do processo da Contra-Reforma. Essa pintura do retábulo já revela toda a angústia vivenciada no íntimo do artista.
É ela apontada como uma das primeiras pinturas do maneirismo. A escultura Pietà eternizou-se como símbolo da dor maternal diante da morte. Muito embora a figura masculina e a feminina estejam representadas com exatidão, a proporção entre o corpo do Cristo e a de Maria parece atender mais ao desejo do artista em expressar a dor da mãe que perdeu seu filho do que em representar a morte e a esperança da ressurreição do Salvador. Por isso, Cristo tem a proporção do corpo de um menino de 12 ou 13 anos no colo de uma mulher adulta. Duas outras obras importantes feitas por Michelangelo foram Davi, onde o artista empenha-se em revelar o ideal da beleza humana, apresentando o rei de Israel em atitude de nobre contemplação, e Moisés, esculpido com um naturalismo pelo qual se revela o domínio absoluto da técnica da escultura. Em Michelangelo, a estatuária renascentista ganhava uma dimensão que mesmo o trabalho de Donatello e o de Verrocchio jamais alcançariam. O autor de obras como Davi, Moisés, Pietà e outras revolucionou, com a genialidade de seu trabalho, os cânones estéticos então vigentes. Embora sua arte tenha sido característica do Renascimento, ela também se projeta para além de sua época, mostrando valores que só a genialidade desse artista poderia ter concebido para a eternidade.